Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto, para quem não me conhece. Hoje nós vamos falar sobre cristianismo na Nova Zelândia. Isso, cristianismo nesse país que faz parte da Oceania, ok? Nós vamos falar sobre cristianismo nessa sociedade, nesse país. Vamos ver como é que é a dinâmica de cristianismo ali, ok? Muito bem, você que já conhece o nosso trabalho, aperta o sininho, dá like, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. E você que não é inscrito, inscreve no nosso canal, ok? Esse canal tem intuito exatamente de falar sobre cristianismo no mundo inteiro. O nosso foco principal é falar sobre propósito de vida e cristianismo, como cada um de nós cristãos podemos ser relevante para a nossa sociedade. Homem e mulher cristão, como é que nós podemos ser relevantes para a sociedade onde nós vivemos e para o ambiente onde nós somos inseridos. Então nós vamos falar sobre cristianismo na Nova Zelândia, mas por que Nova Zelândia? Nós falamos cristianismo no mundo inteiro, ok? Então lembra, nós já fizemos um vídeo aqui falando sobre cristianismo na Oceania, então decidimos fazer 2 vídeos para falar de cristianismo em 2 países, maiores países em extensão na Nova Zelândia, ok? Aliás, na Oceania. Um desses países é Nova Zelândia, ok? Que vem logo em seguida de Austrália, ok? Primeiro país em extensão na Oceania é a Austrália, depois seguido de Nova Zelândia. Então nós começamos com a Nova Zelândia, depois nós vamos falar de Austrália, ok? Então novamente, inscreva no canal você que não é inscrito, tem muitos vídeos nesse canal, um playlist enorme falando de diferentes assuntos sobre cristianismo no mundo inteiro. Cristianismo no nosso tempo, ok? Quais são perspectivas para o futuro, ok, em relação ao cristianismo, é sobre isso que nós falamos aqui. Então dá aquela força, inscreva no canal, aperta o sininho, encaminha esse vídeo para mais pessoas e dê like, tá? Assim o YouTube vai poder passar esse vídeo à frente, entendendo assim que o nosso vídeo, ele é relevante, ele está alcançando mais gente e com certeza carrega assuntos interessantes, tá bom? Então vamos falar hoje sobre cristianismo na Nova Zelândia. Bom, gente, muito bem, cristianismo na Nova Zelândia. Bom, vamos lá para fatos históricos, Eu vou recuar um pouquinho mais atrás. Nesse país, conhecido como Nova Zelândia, que é conjunto ali de 2 principais ilhas com outras ilhas menores, ok? Na Oceania, cristianismo chegou nesse país em 1814, ok? Com um missionário anglicano conhecido como Samuel Marsden. Então, anglicano, ele sentiu compaixão, tendo contato ali, conhecendo um pouco a história de povos maori, então ele sentiu compaixão e Deus chamou ele exatamente para levar evangelho nessa ilha. Então ele pediu autorização aos seus superiores, a líderes da sua igreja, que era conhecido como sociedade de missões, alguma coisa assim, da igreja anglicana. Então ele vai receber autorização em 1814 para partir para Nova Zelândia, ok? Então ali ele chega especificamente num porto ali chamado Bay of Island, em 1814, com missão de levar evangelho para tribos maori, ok? Então ali, primeiros grupos então que vão chegar são cristãos protestantes, especificamente anglicanos, ok? Então eles vão se estabelecer aqui através de missionário Samuel Marsden, da igreja anglicana, lá no século XIX. Bom, nos anos de 1830, 16 anos depois, também vai chegar um missionário francês católico, também com a mesma intenção de alcançar as tribos maori, como uma forma de levar também evangelho para eles. Agora, junta-se, você tem protestantes de linha anglicanos, que chegaram primeiro, e em seguida vai chegar padre católico com essa intenção de evangelizar também tribos maori. Esse missionário católico é conhecido por nome de Jean-Baptiste François Pompallier, ok? Foi um dos principais missionários também por trás dessa missão, desse movimento católico de levar evangelho para a Oceania, nesse caso, Nova Zelândia. Bom, como é que é hoje o cristianismo na Nova Zelândia? Gente, o cristianismo na Nova Zelândia, ele é a maior expressão da fé, tá? Cristianismo beira aí em torno de 54,7% de fiéis da sociedade, ok? Então, nós vamos falar algumas características da Nova Zelândia. Gente, primeiro,
Eu conheço Nova Zelândia? Não, em louco, nunca fui para Nova Zelândia. Mas existem pesquisas, documentos de missionários, documentos de cristianismo. E nós também, por exemplo, na Austrália, eu tenho um casal de amigos que moro ali e eu converso relativamente sempre com eles, para saber um pouco como é que é movimentos da igreja, como é que é cristianismo local e tal. Agora, Nova Zelândia são dados secundários que eu peguei. São dados disponibilizados pelos missionários, pelas igrejas missionárias, pelos povos que vão ali. Inclusive tem documentos recentes, por exemplo, esse dado de 54,7% são o último censo feito na Nova Zelândia sobre cristianismo nesse país. Bom, ali então, em Nova Zelândia, nós temos 54,7% de toda a vertente de cristianismo. A maioria, cristianismo protestante, incluindo anglicanos, luteranos, presbiterianos e batistas, ok? A sua grande maioria que nós temos aqui são igrejas protestantes. Depois seguido de católicos, tá bom? Então, todos esses grupos reúnem 54,7% de cristianismo na Nova Zelândia, tá? Essas igrejas, então, não existe uma igreja dominante. Desde a ocupação, chegada de anglicanos, depois seguido de católicos, não existe uma igreja de Estado. Então, a nação nasce dessa forma, não existe uma igreja de Estado. Sempre foi um país democrático em termos da fé, em termos religiosos. Então, depois vai chegar, como um país também que vai muitos imigrantes, tem imigrantes da Índia, países asiáticos de forma geral, então ali também vai se estabelecer bastante hinduístas, islâmicos e outras religiões, tá? Então vamos lá novamente, nós vamos ter 54,7% de cristãos, tá? 6% da sua população são não católicos, e depois nós vamos ter 2% de hinduístas, 32% da população da Nova Zelândia, 32% não professam fé nenhuma, ok? E 4% não vão declarar nessa pesquisa que eu tenho acesso, tá? Vamos lá. Nós temos 54,7% de total de cristãos, toda a sua vertente, católicos, anglicanos, presbiterianos, batistas e outras vertentes de protestantismo, ok? Todos eles incluem nesse 54,7%. Depois nós vamos ter 6% da sua população, vão se dizer não são cristãos, 6%. Depois nós vamos ter 32% que não acreditam em nada, ok? Não tem nenhuma fé, 32%. Depois nós temos 2% de hinduístas, ok? E 4% que não declararam professar nenhuma fé nessa pesquisa, ok? Muito bem, então, na Nova Zelândia, nós temos, a sua grande maioria, professam a fé cristã. Embora, aí detalhe, preste atenção, nesse país, é um país que inclina para liberalismo, ok? Um país liberal, inclusive, dentro do cristianismo, existe uma tendência de teologia liberal, tanto é que na Nova Zelândia é um país que, embora você pode evangelizar, pode abordar as pessoas e tal, mas se proíbe um certo tipo de aquilo que eles consideram constrangimento para você falar de Deus, para falar de evangelizar as pessoas de uma forma contundente e tal. Existe todo esse cuidado. Por ser uma nação liberal, de certa forma, embora tenha 54% da sua população se considera cristã, ok? Então, primeiro chegaram os anglicanos, e depois, 16 anos depois, vai chegar católicos, todos eles com a intenção de evangelizar um grupo tribal, grupo originário, povos originários ali da Nova Zelândia, conhecido como Maoris, ok? Hoje é um grupo, diferentemente da Austrália, Maoris são extremamente integrados na sociedade da Nova Zelândia, inclusive tradições, parte da tradição da Nova Zelândia, de Maoris da Nova Zelândia, foi muito incorporada à cultura hoje da Nova Zelândia. Ok? Apesar de inglês ser língua oficial, primeira língua oficial, mas também língua maori faz parte da língua da sociedade, ok? E aí vem outros países, como um país onde se recebe muitos imigrantes vindo sobretudo da Ásia, ok? E também hoje muitos estudantes brasileiros de outros países da América Latina e tal, de outros lugares do mundo que vão ali estudar inglês, fazer intercâmbio e também imigrar em busca de melhores condições de vida, ok? Bom,
como nós estávamos falando, os maiores grupos cristãos são católicos, seguidos de anglicanos e protestantes, tá? As organizações basicamente cristãs são as principais mantenedoras de obras sociais, obras assistenciais nesse país, ok? Não é mais aquela coisa que nem Brasil e outros países da Europa, onde maiores programas assistenciais é feito pelo governo, mas lá maiores programas assistenciais são feitos por esses grupos religiosos, anglicanos, católicos, presbiterianos, batistas e outros grupos da fé, ok? Então, gente, outras religiões também que estão representadas ali, como nós falamos, hinduísmo, budismo, islamismo também ali e judaísmo na Nova Zelândia, tá? Bom, apesar da sua grande maioria é cristã na Nova Zelândia, é um país onde cresce uma taxa enorme exatamente de movimento ateísta, ok? Também cresce uma teologia liberal, onde você vai para a igreja, aquela coisa toda, mas às vezes a vida religiosa, a vida cristã se dilui na vida social, ok? Existe um liberalismo na sociedade, liberalismo até na igreja, porque ali vale teologia liberal, e hoje uma das maiores taxas de suicídio do jovem você vai encontrar na Nova Zelândia, ok? Entre jovens e entre adultos também, mas principalmente jovens. Então, Nova Zelândia é o segundo maior território da Oceania, ok? Segue ali, fica atrás da Austrália. Nós vamos gravar um vídeo aqui também falando sobre a Austrália. Eu expliquei por que nós estamos fazendo esse vídeo. Nós já fizemos um vídeo de cristianismo na Oceania, ok? Agora nós vamos fazer 2 vídeos falando de Nova Zelândia e depois, posteriormente, eu vou falar sobre cristianismo na Austrália. A Austrália e Nova Zelândia têm umas características um pouco parecidas em termos de economia, ok? Em termos de sociedade. Por que em termos de sociedade? Ali nós vamos ter ingleses que ocuparam o território, que colonizaram e hoje se estabeleceram, ok? Inclusive Nova Zelândia e Austrália fazem parte do governo hoje, então é Rei Charles, né, III. Normalmente o soberano da Inglaterra é rei também dali, nesse caso, ok? Tanto Austrália, Nova Zelândia e Canadá, ok? Eles submetem ao domínio da Inglaterra. Então são povos que dominaram ali os ingleses, tanto na Austrália como na Nova Zelândia. Então, basicamente eles falam inglês, língua oficial, e falam também maori, beleza? Qual que é a semelhança então em termos social com a Austrália? Ali encontraram povos nativos, na Nova Zelândia tem maoris e na Austrália eles vão ter aborígenes, né? Povos aborígenes que ocuparam ali, na sua grande maioria foram dizimados, ok? Hoje temos um pouco número na Austrália, mas agora, principalmente na Nova Zelândia, a cultura meio que absorveu muito mais maori do que, por exemplo, australianos com aborígenes, tá? Então, a Nova Zelândia, hoje, a grande maioria professam a fé cristã por conta de missionários ingleses que chegaram e estabeleceram a fé anglicana, depois franceses, né, missionários franceses que chegaram logo em seguida, ou melhor, 16 anos depois, estabeleceram a fé católica, e hoje você vai encontrar várias denominações, presbiterianos, batistas, e até igrejas mormons, igrejas adventistas, enfim, todo o leque de igrejas ditas igrejas cristãs, tá? Assim também nós podemos encontrar outros grupos como hinduístas, islamismo, judaísmo na Nova Zelândia e outra expressão da fé, mas a maioria são cristãos, ok? Hoje viés é mais cristãos liberais, embora existam muitas igrejas cristãs, ok, nesse país. Ok, gente? Então, você conhece o nosso trabalho. Se você gostou desse vídeo, dá like, aperta o sininho e encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Nós estamos falando aqui, acabamos de falar de cristianismo na Nova Zelândia. Deus te abençoe. Um abraço. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Até mais.